Olá, eu sou Beatriz Quesada, repórter da Exame. Neste encontro, vamos conversar sobre a resiliência do setor financeiro no Brasil e como a indústria vem sendo remodelada com inteligência e se diferenciando de outros locais no mundo. Quem nos ajuda com esse tema é o diretor da Wire Enterprise, Carlos Cunha, e o sócio de serviços financeiros da Oliver Wyman Brasil, Leandro Vilen. Sejam bem-vindos. Passando aqui agora um pouco da biografia dos nossos convidados, com perto de 30 anos de carreira, o Carlos atuou no desenvolvimento de projetos de tecnologia da informação e consultoria da transformação digital para diferentes indústrias, com maior atuação no segmento financeiro. Ele está há 8 anos na Huawei e sua carreira liderou negócios na América Latina, Europa, Estados Unidos e China. O Leandro também tem cerca de 30 anos de carreira, com grande foco em produtos e serviços bancários. Aqui na Febraban foi responsável pela coordenação das discussões que envolvem a regulamentação junto aos órgãos reguladores e instituições financeiras associadas, voltadas para inovação, incluindo pagamentos instantâneos, open banking e blockchain. Olá, Carlos e Leandro, obrigada pela participação de vocês. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. É um enorme prazer poder ter essa oportunidade de discutir com vocês aqui o futuro do sistema financeiro. É ótimo. Para mim também é uma honra, em nome da RAL, estar com o Leandro, que é um grande ícone, estar com você. Sejam todos bem-vindos. Um grande prazer. Ótimo, gente. Vamos começar então com o Leandro, né? O Sistema Financeiro Nacional, ele tem a fama de ser um dos mais robustos do mundo, mas eu queria que você explicasse um pouco para a gente do que ele se difere, pensando em outros sistemas financeiros nacionais ao redor do mundo e que vantagens isso pode trazer aqui para o Brasil. Legal. Beatriz, eu acho que o sistema financeiro nacional, eu acho que por razões históricas, eu acho que apresenta um enorme grau de robustez comparativamente com outras geografias ou com outros países. Em primeiro lugar, eu acho que isso é um fruto um pouco da política do próprio Banco Central, ao longo dos anos, de exigir do sistema financeiro um nível de capitalização que a gente tem hoje. Isso traz uma segurança muito grande para o sistema financeiro e fez com que o país pudesse atravessar diversas crises internacionais, crises globais, como a gente viu a crise de liquidez em 2008, depois vieram outras crises internacionais, mais recentemente as guerras que aconteceram, os conflitos geopolíticos que aconteceram na Europa. Isso fez com que no sistema nacional brasileiro passasse completamente sem nenhum solavanco, sem nenhum susto, graças ao alto grau de capitalização que os bancos têm hoje. Isso traduz numa solidez e numa robustez muito grande. Adicionalmente a isso, uma outra razão histórica muito forte para o sistema financeiro nacional é lá atrás, ainda na década de 80, quando o sistema nacional brasileiro, quando a economia brasileira, infelizmente, nós vivíamos um cenário de inflacionário muito alto, e isso fez com que o sistema bancário fizesse grandes graus de investimento em várias frentes. Isso fez com que o Brasil fosse um dos primeiros países do mundo a implementar os ATMs e ter o nível de serviço que a gente tem nos ATMs aqui. Posteriormente, Internet Banking no Brasil, uma das mais modernas do mundo. Tivemos a implementação, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo que colocou chip e biometria nos cartões de crédito, biometria nas suas transações. Então, o grau de modernidade do sistema financeiro, comparativamente a outra geografia, está muito à frente em função dessas duas razões históricas. E tem um terceiro motivo que pesa muito, e aí eu acho que o Carlos vai poder explorar bastante, é o nível de digitalização que o brasileiro tem em geral. O brasileiro, as pesquisas mostram que o brasileiro é o que gasta mais horas por dia na frente de uma tela de celular ou na tela de um computador. Ele é o que mais utiliza mensagens instantâneas no mundo. Ele utiliza... Então, o brasileiro, ele é ávido por tecnologia, ele não tem restrição, ele não tem uma barreira à tecnologia, e isso fez, então, que o sistema financeiro, de um lado, você tem um grau de robustez muito alto e com capacidade de investimento, e de outro lado você tem um consumidor ávido por consumir essa tecnologia. Eu achei interessante que você citou essa robustez como sendo também, acho que um pouco da vanguarda, né, do Brasil de implementar essas tecnologias, de realmente ir atrás disso, e acho que uma continuidade disso que a gente está vendo é o uso de inteligência artificial, né, como é que vai ser agora para o Brasil implementar também esse ponto. E daí eu queria entrar com o Carlos, né, porque um dos pilares da Huawei para isso é o conceito de Zero Downtime, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse conceito e explicasse para a gente o que ele agrega para as operações financeiras.
Perfeito. Pegando um gancho no que o Leandro falou a respeito de transações em tempo real, robustez, né, do sistema financeiro brasileiro, a Huawei, quando olha o aspecto de tecnologia, né, e esse advento de Generai, né, você não pode fazer tecnologia pela tecnologia. A tecnologia tem que acompanhar o movimento e a necessidade que o negócio requer, seja o aspecto regulatório, seja os aspectos de compliance relevantes. Então, você tem que desenhar isso apropriadamente. O Leandro apontou bem a questão de transações em tempo real. Hoje a gente vive uma realidade significativa em função do Pix e outros serviços que já está lá, né? Você transferiu, já está na conta, ou seja, uma série de serviços são necessários no nosso sistema financeiro para processar negócios, investimentos, volumes significativos de transações em tempo real. Quando a Huawei olha para isso, o conceito de zero downtime é extremamente necessário, porque é aceitável perdas de dados em um sistema robusto, onde uma interrupção significativa dos negócios pode acarretar perdas estratégicas significativas? Não, não é aceitável. Em alguns determinados momentos, uma interrupção de serviços, ele pode ser recuperado rapidamente ou tomar mais tempo se o serviço não for tão crítico, efetivamente. Mas quando você leva, por exemplo, a serviços tão críticos, o zero downtime requer que, primeiro, você tenha um plano de recuperação de dados no menor tempo possível em termos da prioridade daquele negócio. Um segundo aspecto é como eu consigo trabalhar um alto volume de transações e assegurar que esse ambiente esteja estável. Vou citar um exemplo. A gente tem visto, por exemplo, uma evolução de milhões de transações por dia de grandes instituições financeiras brasileiras, e isso é um exponencial crescente em função de mobile payment, em função realmente de real time. Agora, quando eu olho para a Ásia efetivamente, o que você acha de um banco com 650 milhões de clientes, com picos de transações em um dia de 2 bilhões? Isso é significativamente maior do que o que nós temos ainda no Brasil. E quando você olha para esse contexto, infraestrutura, sistemas e softwares, bancos de dados, a tecnologia tem que ser desenhada para trabalhar por um conceito de microserviços, ela tem que conseguir trabalhar de uma forma distribuída, ela tem que trabalhar por um contexto de células, trabalhando juntos para um objetivo comum. Para que isso seja alcançada, uma série de aspectos de algoritmos calibrados para assegurar performance tem que operar isso bem. E a Huawei tem desenvolvido como um exemplo, já citando aqui um dos cases, é um case do Postal Save Bank na China, com 650 milhões de clientes, que nós falamos aqui agora, onde ele suporta, em momentos de pico, 2 bilhões de transações, com uma extrema estabilidade em sistemas de banco de dados, aonde em ambientes onde a IA generativa é cada vez mais presente, software se torna cada vez mais sensível por causa da sua múltipla interação. E o banco de dados ele representa um percentual significativo de momentos de paradas. E essa solução já tem estado estável de uma forma significativa em escala de 5 noves em uma escala de um banco desse tamanho. Isso tem a ver um pouco com o conceito do zero downtime. Para a Huawei, resiliência bem trabalhada em vários fatores é uma chave para expandir a inteligência. E até para lidar com momentos de crise, né? E até te perguntar, Leandro, sobre isso, como é que você está vendo também como se preparar, né, para esse momento? Beatriz, o mundo mudou muito. Quer dizer, é impressionante de 5 anos para cá o que aconteceu. Acho que o Carlos apontou uma questão muito importante, que não é só a velocidade da transação que você está exigindo. O cliente esse cliente ele quer uma instantaneidade, ele quer o serviço rápido, ele quer o serviço disponível, mas também um outro grande desafio que o Brasil apresenta é a volumetria, né? Claro que se você estiver falando, poucos mercados no mundo são do tamanho do Brasil. Claro que você tem a China, que é um mercado muito, muito grande, Índia é um mercado bastante significativo, mas eu acho que até mesmo os Estados Unidos, que não está tão digitalizado quanto está aqui no Brasil, o Brasil hoje é um mercado muito significativo em termos de digitalização e a infraestrutura tem que suportar esse volume. A Oliver Wyman, a gente acabou de soltar uma pesquisa aqui sobre principalidade, sobre abertura de conta e sabe essa relação do cliente com conta. Show. Foi o Brasil atingiu 1,1 bilhões de contas transacionais.
está dando uma média de mais ou menos 5,5 contas por cliente. Então, isso demonstra que o sistema digital, hoje, ele já é uma realidade, já está em funcionamento e chegando lá na ponta para as pessoas, para a inclusão financeira, desde a inclusão financeira até para as grandes corporações. Em relação à questão de eventuais crises no sistema financeiro, o Brasil tem passado historicamente, como eu falei no início, o sistema financeiro brasileiro está muito bem capitalizado, muito robusto, muito bem capitalizado em função de razões históricas, e a gente tem passado significativamente bem por crises mundiais, geopolíticas, isso tem acontecido, e o Brasil não tem tido grandes sustos. Agora, isso não quer dizer que a gente não esteja preparado. Estamos preparados, sim, eu acho que o sistema financeiro ele está absolutamente preparado e preparado para um novo mundo que é digital. Se há 10 anos atrás você tinha risco de ter um público, ter uma famosa corrida bancária, que eram as pessoas indo à agência para sacar dinheiro, hoje em dia isso aconteceu, como aconteceu lá na Califórnia. Né? Os clientes que quiseram sacar seu dinheiro lá do banco que estava tendo problema, eles sacaram no final de semana. Então, o mundo mudou muito e a gente tem que estar preparado para todas essas mudanças. Até uma mudança até de comportamento, né? Você pincelou um pouco, mas se você puder comentar também essa mudança de comportamento do brasileiro para abraçar esse novo mundo. Não, totalmente. O brasileiro já abraçou. Hoje até deve estar beirando agora próximo alguma coisa de 80, são mais de 100 bilhões de transações feitas a cada ano no sistema financeiro por pessoas físicas e alguma coisa em torno de 80% dessas transações já são feitas em meio digital. E como meio digital, ele mudou o comportamento. Ele já não saca mais dinheiro, ele já não transaciona mais, ele não faz mais compras em dinheiro, ele quer instantaneidade, ele quer comodidade. E entra aqui um outro fator que a gente até abordou no painel de ontem, que na Oliver Wyman a gente tem identificado também, que é um modelo do que a gente chama aqui de um pagamento invisível. Né? Quando você chama o teu aplicativo de transporte, né, ou um aplicativo de pedir comida em casa, por trás daquilo ali você está executando um pagamento e sem perceber. Então, todas essas tecnologias estão a favor do cliente. E agora vem mais um componente. Aliás, diria, vem 2 componentes. Um deles é a realidade, que é a inteligência artificial. No sistema bancário brasileiro, ele já está presente, já está sendo aplicado, já está no dia a dia, muito no operacional, ganhando eficiência, trazendo comodidade para os clientes. E provavelmente vem por aí uma onda, que é a tokenização, que aí é um novo portal de oportunidades e de alternativas pela frente. Não, é ótimo. Acho que dá para a gente tentar com a Huawei também falar um pouquinho sobre o case específico da empresa, né? Tentar conectar essa parte do comportamento para falar de outro conceito de vocês, que é o Zero Waiting, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, conectasse esse pilar a essa mudança de comportamento que a gente tem visto. Muito se fala, né, de inteligência, muito se fala de dados, mas tem que saber como usar os dados. Tem um contexto interessante que muitas vezes fala, poxa, eu quero trabalhar com personalização, eu quero trabalhar com um contexto, então você recebeu, sei lá, uma bonificação relevante e o seu banco agora acredita que você deve receber uma oferta para um investimento, um empréstimo, isso é importante. Só que muitas vezes você, de repente, estava em uma viagem internacional, você estava, de repente, na Turquia ou em algum outro país, e lá o seu cartão de crédito foi bloqueado, não funcionou. E aí, o seu banco está dando algumas sugestões novas para você. Honestamente, aquele não é o momento para isso. Ele precisaria primeiro voltar um step back, observar o que aconteceu para resgatar, te dar um esclarecimento do que aconteceu, da ação que ele realizou, para mostrar a empatia, a preocupação com você, e então ele poder fazer uma oferta que faça sentido para você. Caso contrário, você fala, cara, eu não quero ver nada dessa oferta, por mais personalizada, esse não é o momento certo. Quando se fala em Zero Wait, fala que, ou seja, quanto tempo também um cliente ele tem, temos que avaliar isso por alguns parâmetros. Primeiro, é um conceito de quanto tempo um cliente está aberto a ficar navegando para obter um tempo de resposta e encontrar aquilo que ele precisa. Nós sabemos que isso passou da casa de minutos para uma escala de alguns segundos para encontrar o serviço que precisam. Número 2 é exatamente a personalização, a customização dentro de um contexto que faça sentido ao momento e à jornada que você está. E isso não se consegue mais com sistemas inteligentes antigos, os binários de inteligência artificial. Aí é onde entra a necessidade da inteligência artificial, não meramente generativa aberta, mas especializada naquilo que você precisa. Neste contexto, a Huawei tem trabalhado de uma forma massiva
buscando trabalhar, seja com dados que já estão reservados, mas não estão naquele momento sendo usados em tempo real, para trazer aqueles dados para um cenário de tempo real, quando envolve você, Leandro, quando envolve você nesse processo. Essa é uma. Claro, existe uma solução por detrás que trabalha por vários princípios analíticos, princípios de bancos de dados, aonde ele analisa o que está armazenado e transforma aquela informação em uma informação útil para um cenário de tempo real, seja para designar no momento certo um investimento financeiro apropriado ao seu tempo de vida e à sua jornada naquele momento, seja para direcionar, por exemplo, um empréstimo devido a uma circunstância que ele está observando no seu comportamento financeiro, como também seja para correlacionar uma série de fatores que aconteceram em relação a você e te oferecer uma resposta que te dê conforto, que te mostre que o banco está interessado em você, para então oferecer um serviço. E algo também bem interessante, essa solução de Zero Wait, ela procura fazer o quê? Proporcionar o uso adequado do seu tempo. São alguns parâmetros desse tipo, né, que a gente tem procurado trabalhar com várias instituições financeiras na Ásia, e o feedback dos clientes foi, poxa, verdadeiramente agora, veja que a minha entidade financeira tem criado um real interesse por mim. Ou seja, os dados estão fazendo mais sentido. Acredito que esse é um desejo comum, né, de todos nós. Aí a gente tem esse foco no cliente, a gente tem a infraestrutura. Eu queria que a gente falasse um pouquinho agora sobre segurança também, né? Pegando o Leandro, que acho que é um tema que casa muito com resiliência, né? Como é que você tem visto esse tema da segurança? Eu acho que a segurança está avançando bastante. E, obviamente que no Brasil, estamos falando aqui de dois tipos de segurança. Nós estamos falando de segurança cibernética, do ponto de vista de resiliência, se o sistema se é robusto, você ter a segurança contra eventuais acidentes de tecnologia, eventualmente. Isso eventualmente pode acontecer, natural na tecnologia. Todo mundo em casa já teve problema no seu computador, no seu celular, que é facilmente solucionável. E tem um problema de segurança, eu diria, segurança contra a prevenção, as questões de prevenção à fraude, segurança urbana, etc, etc. Aqui tem dois pontos. Um dos pontos eu acho que o Carlos tocou, quer dizer, a questão de infraestrutura, essa é facilmente endereçável, né? Você consegue criar hoje, você tem arquiteturas de sistema, você tem infraestruturas que você pode colocar em funcionamento. Claro que não é barato fazer isso, mas é necessário. O sistema financeiro brasileiro ele faz esse dever de casa, de você ter capacidade de recuperação das suas operações, é o disaster recovery, é a capacidade de recuperar e botar a tua operação de pé em alguns minutos e alguns segundos, a partir do momento que você teve ali um desastre qualquer, uma situação não prevista. E tem uma questão, e tem um segundo braço aqui, que é a questão de prevenção a fraudes, que esse no Brasil é um problema endêmico que nós temos, né? Nunca em nenhum país do mundo você tem um volume de tentativas de fraude como você tem no Brasil. E aí claro que a gente pode passar aqui a tarde toda explorando os motivos disso, mas eu acho que, de alguma forma, a legislação tem que ser bastante considerada. Hoje o que a gente vê é pouca punição, efetivamente, a partir a polícia faz o seu papel, a polícia judiciária faz o seu papel, identificando, investigando e prendendo as pessoas, mas, de fato, existe pouca punição para esse tipo de crime no Brasil. Agora, a inteligência artificial vai ajudar muito nesse processo. Eu acho que o Carlos tocou num ponto muito importante. A inteligência artificial tem várias áreas que ele pode ajudar, uma muito na parte de eficiência, na parte de operações, mas especificamente nessa parte de segurança, prevenção à fraude e algoritmos que possam evitar transações suspeitas, essa acho que pode ser bastante útil. E nos dois sentidos, não só que a gente chama não só evitando a fraude em si, mas também evitando o que a gente chama de um falso positivo, né? Um falso positivo é quando o cliente está fazendo efetivamente aquela transação, mas é uma transação pouco usual na vida daquele cliente e acende um alerta no banco por algum motivo, e o banco tem que entrar em contato com você, mas é uma transação verdadeira. Isso também causa desconforto com o cliente. Quem nunca teve uma transação de cartão de crédito rejeitada por questão de segurança, ligue para a sua central, desbloqueie o seu cartão. Aquilo a gente sabe que é um inconveniente,
mas efetivamente é necessário para a própria proteção do cliente. Eu acho que a inteligência artificial vai trazer muito ganho em função do volume de transações que existe no mercado e a velocidade com que tem que reagir para fazer essa prevenção. Acho que é um grande desafio, né? Acho que o Carlos colocou grande muito bem, um desafio que as instituições precisam se remodelar, né? Daí eu queria chegar com você, Leandro, como é que você está vendo essa transformação mesmo que a indústria está passando, né? Em que pé que a gente está nisso no Brasil, em que pé que a gente está isso fora, né? Acho que pegando principalmente por essa entrada da inteligência artificial, né? Que você também comentou. Como é que isso vai realmente revolucionar o setor? Beatriz, eu acho que o sistema bancário brasileiro tem investido muito dinheiro em tecnologia. Os próprios números, os balanços dos bancos mostram isso, e é pauta de toda a apresentação de balanço, está na pauta de todo mundo, a capacidade digital, como é que o cliente está reagindo. Mas acho que tem dois fatores aqui super importantes. Primeiro, claro que a inteligência artificial apresenta um enorme potencial, e eu pessoalmente sou um enorme entusiasta. Mas a gente nunca pode esquecer que por trás daquela conta de depósito existe um cliente, existe uma pessoa, essa pessoa tem problemas pessoais, ela vai ao banco ou ela busca uma solução, ela busca um serviço, e a gente tem que tratar, então tem que ter um processo, de novo, de transparência de utilização da inteligência artificial, muita ética, transparência. O cliente tem que saber e ele tem que ter a opção de poder optar pelo melhor serviço que seja possível. Agora, sem dúvida nenhuma, o investimento em digital é um caminho sem volta. Não tem volta. Quer dizer, a inteligência artificial chegou como no início da revolução da internet, por exemplo, revolução industrial. A internet chegou também para causar mudanças. Não significa dizer também que o mundo vai haver essa disrupção não vai acontecer de hoje para a semana que vem. Essa é uma transição que vai acontecer. A gente vai aprendendo a lidar com essas tecnologias e é um processo de aprendizado até no próprio cliente, né? Como eu falei há pouco, a própria pesquisa que a Oliver fez, a gente terminou na semana passada, a Oliver Wyman fez uma pesquisa com 3.000 clientes, pessoas físicas de diferentes regiões do país, diferentes rendas. Mostra que essas pessoas estão abrindo as contas digitais, e é muito interessante porque o resultado ela diz o seguinte: olha, mesmo as pessoas que dizem nessa pesquisa, que dizem 76%, se eu não me engano, 76% diziam: olha, eu não uso agência bancária, eu uso digital, eu não vou numa agência bancária, não quero usar agência bancária, mas para escolher a minha instituição financeira, eu posso abrir uma conta digital numa instituição financeira. Eu tomo e pesa na minha decisão se essa instituição financeira tem uma agência ou não. Ele está dizendo isso na pesquisa, não é a Oliver que está dizendo, são os clientes. Ele dizendo, olha, de backup, né? Ele dizendo, olha, a princípio, Beatriz... É uma identificação, na verdade. Eu até imaginei que pudesse ser uma espécie de backup, imaginando, nossa, no dia que der problema eu quero saber aonde eu vou. Uhum. Eu pensei que fosse esse o mindset. Mas a pesquisa vai um pouco além. O cliente mostra claramente que ele associa a agência bancária a robustez e o que o Carlos falou. Presença, né? Se identifica com aquele cliente, mesmo que ele não use. Ele diz, olha, você tem ali uma presença física, tem uma robustez, não é só relacionada a problema, mas ele se identifica de alguma forma e pesa isso na decisão dele, qual é a principalidade, qual é a instituição financeira que ele vai escolher. Abrir contas, ele está abrindo em todas. 5 contas na média por CPF, por CNPJ, né? Alcançamos mais de 1,1 bilhão de contas no Brasil. Então abrir contas está fácil, ele está abrindo, mas no entanto ele está escolhendo uma delas, ele claramente escolhe uma delas para ter o seu relacionamento, e ele muda um pouco o comportamento quando ele trata só de falar de transacional, que é volume de transação, né? Transacional no dia a dia. Ele tem um outro comportamento quando ele está precisando de crédito, e ele vai ter um outro comportamento quando ele tem... estamos falando de investimentos. São os 3 grandes comportamentos, 3 grupos de comportamento, mudam um pouquinho, mas o recado do cliente é muito claro, de dizer, olha, eu estou usando o digital, mas tem um ser humano aqui por trás da tela. Ai, gente, o papo foi ótimo. Infelizmente, nossa, a gente chegou aqui no final. Queria agradecer muito, Carlos, Leandro, pela participação de vocês. Tenho certeza que os nossos ouvintes tiraram lições valiosas aqui dessa conversa. Até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós queremos cooperar sempre. Obrigado. Forte abraço. Em nome da Oliver Wyman, também queria agradecer para a Bantec pela oportunidade. Eu acho que foi uma oportunidade única aqui, muito legal.
Nós da Howe também somos imensamente gratos. Estamos sempre à disposição para cooperar. Acreditamos que quando a gente soma forças, a gente pode construir muito mais. Obrigado, Leandro. Obrigado. Obrigado, Beatriz, Obrigada, pela atenção. gente. Obrigado.